Você acorda cansado mesmo depois de dormir 7 ou 8 horas? Seu corpo parece pesado logo cedo, sua cabeça demora para funcionar e, no meio da tarde, a energia simplesmente desaparece? O que quase ninguém percebe é que certos hábitos noturnos, aparentemente inocentes, podem estar destruindo sua vitalidade silenciosamente depois dos 50 anos. E o mais assustador é que muita gente só descobre isso quando o corpo começa a dar sinais sérios como pressão alta, diabetes, dores constantes e até problemas cardíacos. E a pior parte, muitas dessas pessoas acreditam que esse cansaço é normal da idade, quando na verdade o organismo está gritando por ajuda. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 60% dos brasileiros acima dos 50 anos relatam fadiga frequente e problemas de sono. O que me machuca como médico é ver pessoas boas, trabalhadoras, pais e avós dedicados, perdendo qualidade de vida por hábitos simples que poderiam ser corrigidos em poucos dias. Existe um erro muito comum que quase todo brasileiro comete à noite sem imaginar o estrago que isso provoca dentro do corpo. Eu sou o Dr. Lucas Martins, médico há mais de 15 anos, e aprendi algo muito importante acompanhando milhares de pacientes. Prevenir é sempre menos doloroso do que tentar recuperar um organismo já esgotado. Nos próximos minutos, eu vou revelar os 3 hábitos noturnos que mais roubam energia depois dos 50, como eles afetam seu cérebro, seu coração e seus hormônios. E no final, vou mostrar uma mudança simples que muitos dos meus pacientes usaram para recuperar disposição já nas primeiras semanas. Imagine o seu corpo como uma padaria de bairro em pleno funcionamento. Durante o dia, os funcionários trabalham sem parar. O forno produz calor o tempo inteiro. E chega um momento em que tudo precisa ser limpo, organizado e preparado para o dia seguinte. Seu organismo funciona exatamente assim. A noite é o momento em que o cérebro remove toxinas, o coração desacelera, os músculos se recuperam e os hormônios se equilibram. Mas quando você faz certas coisas antes de dormir, é como jogar sujeira dentro da padaria, bem na hora da limpeza. Segundo pesquisas da USP e da Fundação Oswaldo Cruz, noites mal dormidas aumentam inflamações no organismo, elevam o cortisol e aceleram o envelhecimento celular. Isso não é opinião, é mecanismo biológico comprovado pela ciência. O terceiro hábito, que destrói sua energia, é jantar muito tarde e exagerar na comida. Talvez você faça isso sem perceber. Você passa o dia corrido, come pouco e à noite descarrega tudo no prato: arroz, macarrão, pão, refrigerante, sobremesa e depois vai direto para ir na cama. O problema é que o corpo entra em conflito. Enquanto ele deveria estar descansando, fica trabalhando pesado para digerir aquela refeição. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology mostrou que comer muito perto da hora de dormir aumenta a resistência à insulina e piora a qualidade do sono profundo. Lembro do Sr. Antônio, de Campinas, com 67 anos. Ele dizia: Doutor, acordo mais cansado do que fui dormir. Quando investigamos, ele jantava quase meia-noite todos os dias. Bastou antecipar o jantar e reduzir os excessos para ele voltar nele a caminhar sem fadiga em menos de um mês. E eu quero saber de você. De qual cidade do Brasil você está assistindo? Escreva aqui nos comentários. E aproveite para deixar seu gostei e se inscrever no canal, porque essas informações podem literalmente proteger sua saúde nos próximos anos. O segundo hábito é dormir com televisão ligada ou usando o celular até pegar no sono. Esse é um dos mais perigosos porque parece inofensivo. A luz azul emitida pelas telas reduz a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono profundo. Sem melatonina suficiente, seu cérebro não entra em recuperação completa, Gisele. Você dorme, mas não descansa. Uma pesquisa da Harvard Medical School mostrou que a exposição à luz artificial antes de dormir altera o metabolismo e aumenta o risco de obesidade e doenças cardiovasculares. Dona Célia, de Salvador, 72 anos, me contou chorando que estava ficando sem paciência até com os netos por causa do cansaço constante. Ela passava horas vendo vídeos no celular antes de dormir. Quando retirou o aparelho do quarto e criou uma rotina mais tranquila, começou a acordar com a mente mais leve e voltou até a fazer crochê, algo que tinha abandonado por falta de disposição. E agora vem o hábito número 1,
o mais destrutivo de todos depois dos 50 anos. O hábito número um que mais acaba com sua energia depois dos 50 é levar preocupação para a cama todos os dias. Muita gente pensa que o problema está apenas na alimentação ou no sono curto, mas o verdadeiro veneno silencioso é dormir com a mente acelerada. Você deita o corpo, mas o cérebro continua correndo como se estivesse no meio de uma emergência. Conta para pagar, preocupação com filhos, medo de doença, ansiedade pelo futuro. Tudo isso mantém o cortisol elevado durante a noite inteira. E quando o cortisol sobe, o organismo entra em estado de alerta. Seu coração trabalha mais, a pressão aumenta, os músculos não relaxam e o cérebro não consegue entrar no estágio profundo do sono reparador. Um estudo publicado no Sleep Medicine Reviews mostrou que pessoas acima dos 50 anos com altos níveis de estresse noturno apresentam maior risco de fadiga crônica, perda de memória e enfraquecimento imunológico. Isso explica por que tantas pessoas acordam já irritadas, sem força e sem motivação até para coisas simples do dia a dia. Eu me lembro muito bem da dona Márcia, né, de Belo Horizonte, com 63 anos. Ela chegou no consultório dizendo: Doutor, parece que minha bateria acabou. Os exames estavam quase normais, mas havia um detalhe que mudava tudo. Todas as noites ela ficava horas pensando nos problemas da família antes de dormir. O cérebro dela nunca desligava. Quando começamos uma rotina noturna simples para reduzir o estresse, a energia começou a voltar lentamente. 3 meses depois, ela me abraçou emocionada e disse: Voltei a sentir vontade de viver. E perceba como isso é sério. O corpo humano foi criado para alternar atividade e recuperação. Mas hoje muita gente vive ligada o tempo inteiro. É notícia ruim, celular tocando, preocupação financeira, barulho, excesso de informação. E o organismo não consegue mais distinguir descanso de ameaça. Imagine um carro com o motor acelerado a noite toda dentro da garagem. Mesmo parado, ele continua gastando combustível. É exatamente isso que acontece com seu corpo quando você dorme preocupado. E existe outro detalhe que poucos médicos explicam. Depois dos 50 anos, a produção natural de melatonina diminui, ou seja, o organismo já fica mais sensível aos impactos do estresse, da luz artificial e dos maus hábitos noturnos. Segundo dados do IBGE, mais de 40% dos brasileiros acima dessa idade sofrem com dificuldades frequentes para dormir. E muitos recorrem apenas a remédios, sem corrigir a origem do problema. O remédio pode até apagar você por algumas horas, mas não resolve o que está destruindo sua energia silenciosamente. Isso é biologia pura. O cérebro precisa de sono profundo para limpar proteínas tóxicas acumuladas durante o dia. Pesquisas da Universidade de São Paulo mostram que noites ruins aumentam processos inflamatórios associados ao envelhecimento precoce e à perda cognitiva. É como deixar lixo acumulando dentro de casa sem nunca fazer limpeza. Uma hora, o ambiente inteiro adoece. E eu preciso fazer uma pergunta sincera agora. Quantas noites você tem dormido de verdade nos últimos meses? Não estou falando apenas de fechar os olhos. Estou falando de acordar sentindo paz, clareza mental e disposição. Porque muita gente acha que envelhecer significa necessariamente viver cansado. Mas isso não é verdade. O que envelhece o corpo mais rápido são os hábitos repetidos diariamente. E quando você muda pequenas atitudes antes de dormir, o organismo responde de maneira impressionante. Aqui está o que você precisa fazer a partir de hoje. Tente jantar pelo menos 3 horas antes de dormir. Reduza alimentos muito pesados à noite e prefira refeições mais leves, como legumes, ovos, frango ou sopa caseira. Uma hora antes de deitar, desligue televisão e celular. Deixe o quarto mais escuro e silencioso possível. Se a mente estiver acelerada, faça respirações lentas por 5 minutos ou leia algo tranquilo em vez de consumir notícias negativas. Muitos pacientes também melhoraram criando um ritual simples com chá de camomila sem açúcar e luz baixa dentro de casa. Parece algo pequeno, mas o cérebro entende que é hora de descansar. E nunca ignore sinais persistentes de cansaço extremo, falta de ar, dores ou insônia frequente. Somente uma avaliação médica pode identificar problemas hormonais, cardíacos ou metabólicos com segurança. Compartilhe este vídeo com alguém que vive reclamando de cansaço e energia baixa. Às vezes uma informação simples chega antes de uma doença grave. E no próximo vídeo eu vou mostrar
os alimentos que parecem saudáveis, mas estão acelerando o envelhecimento depois dos 50 sem que você perceba. Eu sou o Dr. Lucas Martins e peço que Deus abençoe sua saúde, sua família e suas noites de descanso. Muitas pessoas acreditam que perder energia depois dos 50 é apenas consequência natural da idade, mas existe uma verdade que quase ninguém fala. O corpo dá sinais muito antes de entrar em colapso. O problema é que esses sinais são ignorados durante anos. Você começa acordando um pouco mais cansado, depois aparecem dores nas pernas, falta de paciência, dificuldade de concentração, sono leve, até que um dia, tarefas simples parecem impossíveis. E sabe o que mais me preocupa? A quantidade de brasileiros que tentam resolver isso apenas com café, açúcar ou estimulantes. O corpo não está pedindo mais aceleração. Ele está pedindo recuperação verdadeira. Um levantamento da Fiocruz mostrou que o excesso de fadiga em adultos acima dos 50 anos está diretamente ligado à piora do metabolismo, aumento da pressão arterial e maior risco de depressão. Isso significa que o cansaço constante não é só desconforto. Ele pode ser um alerta silencioso de que algo está desequilibrado dentro do organismo. Eu lembro do Sr. Roberto de Curitiba, com 70 anos, ele me dizia: Doutor, eu tomo café o dia inteiro e mesmo assim parece que minha alma está cansada. Quando começamos a investigar seus hábitos noturnos, descobrimos uma rotina completamente desregulada. Ele dormia tarde, acordava várias vezes durante a madrugada e assistia televisão até pegar no sono. Seu cérebro nunca alcançava descanso profundo. Após algumas mudanças simples, ele voltou a caminhar na praça com a esposa e até retomou encontros com amigos que tinha abandonado por falta de disposição. Isso mostra algo muito importante. Energia não nasce apenas da alimentação. Ela depende da qualidade da recuperação do corpo durante a noite. Pense assim: imagine um celular antigo que você coloca para carregar, mas o carregador está quebrado. Ele passa horas na tomada, mas nunca chega aos 100%. É exatamente o que acontece quando você dorme de maneira errada depois dos 50. O tempo na cama não significa recuperação verdadeira. E existe outro detalhe perigoso. Muitas pessoas comem açúcar ou alimentos ultraprocessados à noite, acreditando que isso traz conforto emocional. Naquele momento, parece aliviar ansiedade, tristeza ou solidão. Só que o pico de glicose provoca inflamação e bagunça completamente os hormônios do sono. Estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition mostraram que dietas ricas em açúcar aumentam despertares noturnos e pioram a qualidade do descanso. Isso sem contar o ganho de peso abdominal, que também interfere na respiração durante o sono. E eu preciso dizer uma coisa com muito carinho para você que está me ouvindo agora. Seu corpo não está traindo você. Ele está tentando sobreviver ao excesso de desgaste acumulado durante anos. Muitas vezes, a pessoa passou décadas trabalhando duro, cuidando da família, enfrentando dificuldades financeiras e deixando a própria saúde sempre para depois. Só que chega um momento em que o organismo cobra a conta. Dona Ivone, de Recife, 68 anos, me emocionou profundamente quando disse: Passei a vida inteira cuidando dos outros e esqueci de cuidar de mim. Ela dormia menos de 5 horas por noite e achava isso normal. Hoje, ela me conta que voltou a sentir prazer até em coisas pequenas como ouvir música cedo pela manhã e preparar café sem aquela sensação de peso no corpo. Isso não aconteceu por milagre. Aconteceu porque ela começou a respeitar os sinais do organismo. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa importante. Escreva nos comentários qual desses hábitos mais acontece na sua rotina. Eu leio muitos comentários pessoalmente e isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E se este conteúdo está ajudando você, aproveite agora para se inscrever no canal, porque toda semana eu trago informações simples que podem evitar problemas graves no futuro. Existe também um fator emocional muito forte ligado ao cansaço depois dos 50. A solidão silenciosa. Muita gente vai perdendo companhia, rotina social e até propósito ao longo dos anos. O cérebro humano precisa de conexão emocional saudável. Estudos da Organização Mundial da Saúde associam isolamento social a maior risco de insônia, ansiedade
e doenças cardiovasculares. Por isso, eu sempre digo aos meus pacientes: cuidar da saúde não é apenas tomar remédio, é conversar, caminhar, rir, criar rotina, sentir que ainda existe vida acontecendo ao seu redor. Seu organismo responde ao ambiente emocional em que você vive. E talvez ninguém tenha falado isso para você recentemente, mas ainda dá tempo de recuperar muita coisa. O corpo humano possui uma capacidade impressionante de regeneração quando recebe descanso, alimentação adequada e redução de estresse. Mesmo pequenas mudanças podem gerar resultados enormes em poucas semanas. Existe uma cena que eu vejo acontecer com frequência no consultório e que parte meu coração. A pessoa senta na cadeira, olha para mim com os olhos cansados e diz: Doutor, eu não tenho mais energia para viver como antes. E quase sempre ela acredita que não existe solução. Mas quando começamos a analisar os hábitos noturnos, percebemos que o corpo estava passando anos sem recuperação adequada. O organismo humano não foi criado para viver em alerta constante. Depois dos 50 anos, cada noite mal dormida pesa mais do que pesava aos 20 ou 30. O metabolismo desacelera, os hormônios mudam e a capacidade de regeneração diminui. Por isso, o sono passa a ser uma das ferramentas mais poderosas para preservar memória, força muscular, equilíbrio emocional e até imunidade. Um estudo publicado no European Heart Journal mostrou que pessoas com sono irregular possuem maior risco de infarto e AVC, mesmo quando não apresentam sintomas graves aparentes. Isso significa que o cansaço constante pode ser muito mais sério do que parece. E existe um hábito silencioso que muitas pessoas nem percebem: dormir imediatamente após discussões, notícias negativas ou momentos de estresse intenso. Quando você leva atenção emocional para a cama, o cérebro continua produzindo substâncias relacionadas ao estado de defesa. O coração não relaxa completamente. A respiração fica superficial. Os músculos permanecem contraídos. E no dia seguinte, o corpo desperta como se tivesse passado a noite inteira lutando contra alguma ameaça invisível. Pense como uma panela de pressão esquecida no fogo. Mesmo fechada, a pressão continua aumentando por dentro. O organismo funciona exatamente assim quando emoções negativas acumulam sem descanso adequado. Eu nunca esqueço do Sr. Geraldo de Porto Alegre, 74 anos. Depois que perdeu a esposa, começou a dormir, assistindo programas policiais até tarde. A mente dele ficava presa em medo, tristeza e preocupação. Ele acordava exausto todos os dias. Durante nossa conversa, percebi que o problema não era apenas físico, era emocional também. Aos poucos, ele trocou esse hábito por músicas calmas, leitura leve e pequenas caminhadas ao entardecer. Meses depois, voltou ao consultório dizendo: Doutor, parece que minha mente voltou a respirar. Isso mostra algo que a ciência confirma há anos. O cérebro envelhece melhor quando recebe tranquilidade emocional durante a noite. Pesquisas da Universidade Federal de São Paulo apontam que noites com sono profundo adequado ajudam na consolidação da memória e reduzem inflamações associadas ao Alzheimer. Isso não é exagero, é ciência séria. E eu preciso alertar você sobre outra armadilha comum. Muitas pessoas acima dos 50 usam bebida alcoólica para relaxar antes de dormir. Uma taça vira duas, depois três, e logo o corpo entra em um ciclo perigoso. O álcool até pode provocar sonolência inicial, mas fragmenta o sono profundo e aumenta despertares durante a madrugada. No dia seguinte vem aquela sensação de corpo pesado, boca seca, irritação e falta de disposição. Estudos do National Institute on Aging mostram que o álcool piora a qualidade do descanso, principalmente em adultos mais velhos. E sabe o que é mais triste? Muita gente acredita que está descansando quando, na verdade, o cérebro está sofrendo interrupções constantes durante a noite inteira. Dona Helena, de Goiânia, 66 anos, me contou que tomava vinho todas as noites porque achava que ajudava a dormir. Ela dizia: sem isso, eu não desligo. Depois de substituir esse hábito por uma rotina noturna mais tranquila, percebeu melhora na memória, na disposição e até nas dores de cabeça matinais. Pequenas mudanças criaram resultados enormes.
E talvez você esteja percebendo algo importante agora. Não é um único hábito que destrói sua energia, é o acúmulo diário de pequenas agressões silenciosas ao organismo. O corpo vai suportando, adaptando, tentando compensar, até que chega no momento em que ele começa mesmo a falhar. Por isso, não espere adoecer gravemente para mudar. Seu organismo dá sinais antes. Cansaço constante, irritação, perda de memória, dificuldade para acordar, dores frequentes e falta de motivação não devem ser ignorados. Aqui está um exercício simples que muitos dos meus pacientes começaram a fazer com excelentes resultados. 30 minutos antes de dormir, apague as luzes fortes da casa. Evite discussões, televisão agitada e notícias negativas. Faça respirações profundas lentamente pelo nariz durante 5 minutos. Depois, pense em 3 coisas pelas quais você sente gratidão. Pode parecer simples demais, mas pesquisas da área de neurociência mostram que práticas de relaxamento reduzem cortisol e ajudam o cérebro a entrar em recuperação profunda. Seu corpo precisa entender que está seguro para descansar,